amados, boa noite. Último domingo de março. 3 meses já se foram. E nós, felizmente, estamos caminhando. E eu sempre peço que nesta noite possamos aurir as benesses dos ensinamentos de Jesus, numa prosa contínua de Simão, Pedro e ele. E de onde nós vamos tirar muito proveito, como temos feito, para o nosso caminhar. Quero lembrar, hoje pela manhã não fui ao centro, porque meu filho mais velho está aqui, quis fazer um pouco de companhia, mas já vi pelo vídeo que foi muito boa a fala da Maria Angélica. E lembrando que amanhã à noite estará conosco Roosevelt Andolfato Tiago. E ele vai falar um tema lindo: terapia do amor. É o que mais a gente precisa, tá? E assim, felizes, vamos continuando essa prosa que não tem fim, graças a Deus, não? E que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, que Jesus abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, tudo que te cerca, o seu pensar, abençoe tudo. Que assim seja. Entrando conosco, já Marcos Serafim Júnior, de Araraquara, muito bom. Cleuzinha Ascencio, aqui da nossa cidade, graças a Deus. E vamos na Vanessa Prado, Juninho Serafim também. Vamos do livro Há Flores no Caminho, da abnegada Amélia Rodrigues. Edivaldo. Vamos para a 14ª lição. O condutor autêntico. Já dá para saber quem é o condutor, não dá? Oi, Kátia, linda. Ah, que saudade, Kátia, que saudade. Então, vamos para o texto. Esse texto do livro, ela não tirou de nem uma palavra, de nenhuma frase do Novo Testamento. Ela captou isto e passou para o Divaldo. O condutor autêntico. Sempre estamos falando assim. Todos nós. Mas nós precisamos muito de Jesus. Vocês percebem que quanto destrambelhos, quantas tragédias, quantas colocações ruins, pessoas não conhecem Jesus. Eu fiz uma reunião de pais e malmente perguntei. O pessoal liga mais para a materialidade, não? Nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. E colocando esses ensinamentos. E todas as vezes que as pessoas se sentirem desprotegidas, se sentirem magoadas, se sentirem abandonadas, tem que correr com Jesus. Tem que correr. E é por isso que estamos no 5º livro
Faltam 6, tá? Oi, Iracilda, linda. Eita, nós, que plateia, hein, Iracilda? Vamos ver lá. O condutor autêntico. Já dá para você saber que o condutor autêntico de nossas vidas é Jesus. Não adianta procurar outra colocação. Não adianta. E o meu filho está falando, deixa se você gostar, deixa seu like, compartilha, passa para outro, que é divulgação da doutrina, não? Então vamos ver lá. A palavra do mestre ganhava as províncias das almas, imprimindo conflitos, aliás, dirimindo conflitos, orientando comportamentos, estabelecendo métodos para a aquisição da felicidade. A minha letra começa falando que Jesus, a proposta dele, como o espírito puro, ele mais iluminado do planeta, é só divulgar o bem. E quando ele terminava de falar, então o que acontecia no coração das pessoas? Parece que o conflito saía, a doença melhorava, a fome passava, era uma bênção. As pessoas tinham lances de felicidade. Importante. Após os contatos com a massa sobrecarregada de dores, terminado os trabalhos exaustivos, quando chegava o silêncio da noite, ele convidava o Colégio Galileu, que eram os apóstolos, à reflexão e ao fortalecimento das forças. Os discípulos incipientes em aprendizagem libertadora apresentavam sempre interrogações que caracterizavam as ocorrências do dia, o que lhes haviam deixado algumas incertezas. Temos falado constantemente. O trabalho era incessante. Oi, Deise, linda, lá de Angra dos Reis. Um beijo. Viva o Rio de Janeiro. Então, temos dito incessantemente. Trabalhavam de sol a sol, caminhavam, atendiam. Quando chegava na boca da noite, ele reunia os seus queridos discípulos e abria uma prosa das dúvidas que eles possuíssem. E vocês lembram bem que depois disso, ele ia orar. E quando a gente pede, que bota o pé fora da cama, ora. Quando a gente pede, vai dormir, ora. É necessário. Entende? Então, oi, Sônia amada, boa noite, linda. E aí, homens rudes e simples não eram, todavia, espíritos ignorantes. Vamos explicar isso daqui. Jesus pegou os pescadores, os pastores, as pessoas simples, mas não eram criaturas ignorantes, sem conhecimento de nada, não. Ele pegou essas pessoas mais simples porque eram mais fáceis no traquejo, na conversa. Porque nós vamos ver agora aqui uma pessoa que chegou e que não foi fácil. Então, por isso que ele diz, Simão, você não vai ser mais pescador de peixes, vai ser pescador de almas, não? Então, era um homem simples, mas não eram
ignorantes. Mergulharam. A espiritualidade concedeu isso. Mergulharam na carne, nas condições de trabalhadores humildes, para que melhor se pudessem doar à tarefa do reino a que serviriam, sem as complexidades perturbadoras das coisas nenhuma do mundo. Porque deveria ser assim. Foram escolhidos. E olha, eu me lembro que no texto que nós vimos, eram 70. E um não conseguiu, o outro não conseguiu, o outro achou não tá bom, o outro não conseguiu. E ficaram 12. Oi, Célia, amada, boa noite, princesa. Então, a Amélia vai explicando aqui que eles foram escolhidos na espiritualidade. Esses discípulos mergulharam na carne, nas condições de trabalhadores humildes, para que melhor se pudessem doar à tarefa do reino a que serviriam, sem as complexidades perturbadoras dos outros. Eu penso assim, a mesma coisa hoje em ser professor. Se você escolheu, você tem que gostar, porque não vai ser fácil. Se pensar que entra lá e tá, não vai ser fácil. Se resolveu ser médico, a espiritualidade ajudou, também não vai ser fácil. Vai haver doenças que vão dar trabalho, e assim, tudo. Mas, para divulgar a boa nova, que é o que nós estamos trabalhando, insistentemente, precisava desse tipo de pessoas. Da mesma forma que eu fico pensando que a espiritualidade pegou Kardec. Kardec era ateu, Kardec era professor, Kardec falava 4, 5 línguas, mas tinha uma inteligência e começou a perceber tudo diferente e começou a aprofundar. Então, são escolhidos. Rosimeire Gino, Aparecida Gino, boa noite, linda. Então, vamos ver lá. Aí, asfixiavam nos tecidos da pobreza as ambições desvanecedoras e aclimatavam-se nas profissões árduas do cotidiano, a fim de não estranharem as pelejas fortes junto à gleba humana que desbravava, que era o cristianismo, que era a divulgação da Boa Nova. Porque se agora já dá para fazer uma avaliação do que nós vimos. Não foi fácil, foi muito difícil. E se, passado 2000 anos, continua, porque o Espírito de Verdade veio organizar, a espiritualidade que quis essa bênção. E estamos aqui tentando divulgar o máximo que a gente pode, porque o condutor autêntico está conosco sempre. Viam, no entanto, todos a petulância em trânsito de dominação e arrogância farisaica em dificultar-lhes o ministério, embora as chagas morais que disfarçavam sob indumentárias custosas. Então, o pessoal do Sinédrio, os sacerdotes, os fariseus, eles eram completamente contra os ensinamentos da Boa Nova.
e não davam sossego mesmo para Jesus. Está aqui. E como que eles eram? Eles eram petulantes, arrogantes, chegavam no local, entendeu? E logo ia incriminar e perguntar para Jesus as coisas, não? Vamos ver. Eles receavam, esses dominadores, de um dia que o túmulo iria receber, nivelando-os na vala comum da terra, com os desocupados e os infelizes, e os destituídos de títulos, sem honrarias nem destaques. Aí eles começaram a pensar, oi Silvia amada, linda, hoje não podia, um beijo. Então veja só, eles, os fariseus, os sacerdotes, às vezes ficavam nesse pensamento. Mas se for verdade que nós vamos morrer, e eles também vão, e acaba tudo, e não tem título para ninguém, e não gostaram muito. Receavam os dominadores de um dia que o túmulo iria receber a todos, nivelando-os. E acabariam os títulos, as honrarias, os destaques, as roupas e tudo. Eles começaram a pensar e ficar com medo. Não gostavam disso. Muito bem. Meditavam também quanto à majestosa personalidade de Jesus, que os enfrentava qualquer hora com uma natural sobrancelha, sem ter medo deles. Jesus sabia. Jesus tinha palavra para tudo. Sabia se defender. Sabia. É impressionante quando a gente vê o mundo de hoje também, como é que está. O cuidado que você tem que ter com a palavra, com tudo isso implica, não? Meditavam também quanto essa figura do mestre, que ninguém tinha medo, e quando olhava para ele, ficava até curvado. Naquele dia, o esforço desprendido no atendimento à dor e à ignorância fora exaustivo. Porque, gente, você põe um monte de gente. Vamos comparar com Ilacilda, vamos comparar com a nossa reunião. Um monte de pais. Eles pensaram, nessa reunião que nós fizemos, que a gente fosse falar mal do filho, mal disso, mal daquilo. Não. O que nós quisemos falar na reunião de pais foi o seguinte: o seu filho é o seu tesouro. É mais que o seu marido, é mais que o seu amante, é mais que a sua irmã, é o seu tesouro. E Deus vai lhe perguntar lá para frente o que é que você fez pelo seu filho. E eles necessitam de muito, muito, muito amor. Então, para aquele povo que foi nessa reunião de pais para ouvir uma chacoalhada, ouvir um negócio assim, ficaram felizes, porque houve um acordar. Vão tratar melhor os seus filhos, os pais que foram. Porque assim, vai na escola regular, fica meio período conosco, vai encontrar com o pai e a mãe só de noite, já toma banho correndo, já janta correndo, e o cachorro late, e vai para a cama, e não quero saber, e celular toca, entendeu? Aí nós explicamos, vamos tirar isso, vamos dar mais atenção, abraçar mais, ficar feliz com eles. A gente foi falando. E é dessa fala bem próxima com os nossos aqui que Jesus fazia lá adiante.
Porque não é para ficar bravo, não é para nada. É para melhorar. Então, naquele dia, Jesus trabalhou tanto, era dor, aí era ignorância, ele estava exaustivo, ele estava cansado. Quando as atividades terminaram e o povo já buscava suas casas, felizes com a prosa de Jesus, Jesus foi interrogado por um zelota contra os ensinamentos dele, que se apresentava na condição de preservador da pureza da fé, falando em nome da lei e da religião, armado contra todos aqueles que lhe submetiam à vontade. Então, era aquela pessoa forte que gostava de ser obedecida, seguida, e que havia estudado a Torá, conhecia e tinha a sua lei, que podia lapidar a mulher, Jesus não, e vários outros ensinamentos. E ele, então, estava ali, como o Senhor, questionando Jesus, carcomido pela inveja. O zelota, esse que conhecia, carcomido pela inveja, embora envergando a posição brilhante e rápida do destaque de que se via objeto, ambicionava mais e, cego na insânia, investiu irônico e prepotente contra Jesus, desejando impedir a trajetória do quê? Da Boa Nova. Ele não vai falar de amor aqui. O que é isso? Isso é invenção. Tem que ser do jeito que nós sabemos já. Então, investindo, eles estavam... Quer impedir isso daí. E aí, fazendo isso, dirigiu-se a Jesus, ameaçando o mestre, proibiu-o de falar e de agir em nome das gentes de Israel, informando colérico que ele não atuava sob a direção do templo e nem dos doutores de Jerusalém. Jesus não era. Jesus era uma criatura que estava trabalhando por conta própria. Ele veio para divulgar o que nós temos hoje de maravilha e que a gente insiste, eu insisto tanto que eu fico triste quando eu pergunto para um aluno, agora vou ser mais atuante por causa disso. Você conhece Jesus? Eu não. Não falo em Jesus em casa. Bom, eles fazem o Pai Nosso, mas agora cada um que eu for conversando, vou arrumar historinha para projetar de Jesus, vamos começar a mexer com isso daí, porque precisa. Então, foi o que aconteceu com Jesus. Ameaçando o mestre, proibiu de falar e de agir, informando que Jesus não participava do templo, que ele não era nada, e pronto, acabou. Iludido em si mesmo, ele ostentou as credenciais de que se dizia investido
E como não recebesse qualquer resposta, porque Jesus não respondia, nenhuma reação teve o Rabi. E aí o cara bateram em retirada, buscando a prisão dourada, onde ele se encarcerara com a sua poderosa colocações enganosas, e falou, eu vou parar de perseguir aqui. Foi embora. Foi embora. E aí, o Senhor sequer, Jesus sequer, parecera notar-lhe a presença, não tecendo comentário nenhum. Olha que lindo. E é uma forma de nos educarmos, entende? Quando alguém vier do nosso lado com uma crítica, ignora. É o melhor que você faz. Vai dialogar? Não. É o melhor que você faz. Oi, Elise Antonelli, linda, boa noite. Joana Lém, Maria Angélica, me perdoa. Hoje eu não fui, meu filho está aqui. E eu preciso ficar um pouco com ele, né, filha? Vai embora depois da manhã. Vamos em frente. Então, Jesus não dera a mínima, não fez como se não lhe notasse a presença. E naquele habitual intervalo da noite, reservado ao diálogo íntimo, sabe quem? Simão Pedro. Simão Pedro, com carinho e respeito, falou ao mestre, porque se resolvera pelo silêncio ante aquele homem que viera arrogante interrogá-lo, não deixá-lo falar sobre a boa nova. Entende? Simão não aguentou. Aí Jesus, calma e amorosamente, escutou os sentimentos do companheiro e, emocionado, respondeu. Olha a fala dele. A boa nova é a mensagem do amor, sem peia nem fronteira, a Deus primeiro e ao próximo logo depois. Já colocou aí uma fala. Vamos trabalhar para Deus e o próximo. Aí você prova que você se ama. E é a fala dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está aqui. E ele vai continuando falando com amor. Libertando o homem da ignorância, não o submete a outro homem em servidão nem mesquinhez, concitando o aprendiz ao respeito, à ordem e aos deveres. Nunca, porém, a dependência de aparentes autoridades que a si mesmas se emprestam títulos que passam a posições que disputam com ferro e malícia, servindo o quê? A própria vaidade, esquecidos de servirem ao bem. Então Jesus já explica. Nós temos que trabalhar o amor. Nós nascemos para servir e não sermos servidos. E ele vai falando que quando as pessoas têm uma atitude diferente dessa, é porque elas são vaidosas, invejosas, e elas esquecem de fazer o bem. Não querem fazer o bem. Não. É muito cômodo. É muito cômodo.
E é por isso, viu, Iracilda, eu vou fazer no meu caderno de recados um agradecimento para todos lá do Educandário, porque nós fizemos a primeira reunião de pais. Isso é lindo. Conseguimos levar quase 100 pais, entendeu? Lotou o salão. E isso, Iracilda, é inédito. Por quê? Aqueles pais que foram, Iracilda, eles têm interesse e amam seus filhos. E querem saber o que é que estão fazendo na instituição. E nós somos felizes, estava com tudo. Explicamos tudo. Isso é isso a lição. É isso aqui, entendeu? Vamos em frente. Aí, Jesus fala, quando as criaturas estão isoladas e elas passam a exigir considerações que não tributam aos outros. Você pensa em você. Eu sou importante. Eu. Está errado. Evitando conviver com a dor, mergulhadas em elaborações confusas e pergaminhos a que atribuem exagerada importância, mas que o tempo gastará quando deviam conviver com o padecer do seu irmão e trabalhar para amenizar essa dor. Eu tomei muito cuidado, e vocês que estão ouvindo, vocês vão me acompanhando também. Eu tinha uma proposta de fala, mas quando eu vi a clientela, não podia falar qualquer coisa. Não podia. Os pais de chinelo, aqueles short colorido, roupa cavada, o cabelo em pé, as mães tatuadas, com a barriga de fora. Gente, é tudo diferente hoje. E não é. Não, a gente vai tentar, você entende? Mas tá, é igual essa prosa daqui, igual essa prosa aqui. Entende? Aí Jesus continua. Isoladas exigem considerações que não tributam aos outros, evitando conviver com a dor, mergulhadas em elaborações confusas e pergaminhos que atribuem exagerada importância, mas ninguém está preocupado com o irmão e trabalhar para amenizar a sua sorte. A prática do bem onde quer que estejamos. Nas classes, os professores estão trabalhando com espíritos. Espíritos. Nesse mundo conturbado, hoje a classe média, baixa, sofre demais. Não adianta tantas exigências. Vamos ali, acolhendo, cuidando, olhando, vestindo, ensinando. É assim que acontece. Refugiam-se e temem. Olha, quem não deseja ajudar? Refugiam-se e temem o contato do povo, porque o detestam. Inseguras nos cargos brilhantes, cujos alicerces se arrimam nas areias movediças da politicagem que dominam. Nossa, eu achei a Amélia tá agressiva aqui. Ela tá, porque é uma realidade. A pessoa se encosta num político e ganha aquele dinheirinho e o resto que se dane. Isso é normal, isso é comum, isso é comum. Mas dar amor
e pelo trabalho que realiza, é muito difícil. Oi, Rose Cantarim, boa noite, querida. Aparecida Cardoso, linda, boa noite, boa noite. Então, vocês vão ver que o que ocorria naquele tempo ocorre hoje. Embora a lei do progresso, a evolução, tudo, ocorre hoje. Porque as pessoas fogem dos problemas dos pobres. Mas eu ir lá na casa da sopa, dar sopa para os excluídos, eu não. De repente eu pego uma doença. Mas cortar o cabelo deles de graça, já pensou se tiver piolho eu pegar? É tudo assim, gente. Tudo. Mas eu vou dar aula lá, mas eu tenho que preparar a aula, porque eles não sabem. Nós temos que, essa lição, nós temos que entender que o condutor autêntico para todo o nosso trabalho, onde quer que estejamos, é Jesus. E nós temos necessidade de auxiliar o próximo. Nós temos. E aí, então, o discípulo, agora ele fala uma coisa bonita, Jesus, hein? O discípulo do Evangelho somos nós. É alguém que descobre a felicidade do serviço ao bem e ao amor, jamais temendo os fatos e serem enganados onde quer que se encontrem. Quem segue o Cristo, quem é cristão, não tem preocupação de trabalhar na roça, no bazar, na rua, lá com as crianças pobres, lá na casa sopa. Não tem. Por quê? Porque Jesus estará conosco a vida inteira. Então, tendo Jesus, que é o nosso condutor, nós não temos que ter medo de nada, nem da morte. E Jesus ainda fala, por amor, as criaturas avançam, às vezes a sós, ligadas ao Pai, a Deus, nunca, porém, submetida aos critérios das humanas paixões. Exemplo, Teresa de Calcutá. Não se casou, 2 roupas, acudia, alimentava, e mandou-se. Mocinha nova, vai com a sua carrocinha pela estrada da Bahia, vê na rua os andarilhos deitados nas estradas. Nossa, coitado, o que você tem? Minha perna tem uma ferida, não sei o que eu faço, ai. Calma. Mais pra frente, uma mãe com os filhos. Nossa, você tá aí fazendo o quê? Não tem onde morar, não tem, meus filhos estão com fome. Foi o que tinha que fazer na cidade, voltou rapidinho. Ela era baixinha. Voltou rapidinho. Chegou lá e falou para as freiras, limpa o galinheiro, hein? Hoje vamos comer uma galinhada, hein? Tira os frangos, mata frango, dê pena, limpa tudo. Coloca travesseiro, coloca algum colchão velho, enche aí, que eu vou na estrada buscar os doentes. Quem faz isso? Jesus? Ninguém. Pegou, as freiras ouviram, limparam, lavaram, e ela era 1 hora, 2 horas, que solão quente. Foi lá, caminhou, catou o homem com a ferida na perna, põe na carrocinha, catou a mulher com os filhos que não tinham o que comer, pôs na carrocinha, encheu a carrocinha. Chegou lá,
banho para todo mundo, roupinha que tinha, comer e descansar, e vamos curar. E aí, trabalhou tanto que tinha uma autoridade moral tão grande que fundou um hospital. Um hospital. Entende? Então, essas criaturas, elas são, antes de reencarnar, elas escolhem e conseguem toda uma proteção do Pai, de Jesus, para continuar o seu trabalho. Não é para parar. Não é para parar. Se parar, continua na outra reencarnação. Dificilmente, família espiritual nossa aqui, dificilmente nós temos um espírita, uma pessoa que se diz espírita e que não pratica a caridade. Não vai ficar acomodado, não. Se não dá para fazer tal coisa, faz outra. Se não dá para ir andar, prepara a aula. Se não dá, dá aula de história e depois projeta. Vai fazendo as coisas. Tem que trabalhar. Então vamos lá. Por amor, as pessoas avançam, às vezes, a sós, ligadas ao Pai, nunca, porém, submetidas aos critérios de paixões. Ninguém nunca viu falar que a Teresa de Calcutá teve um amor, teve um amante, que a irmã Dulce também. Não, que o Divaldo, que o Chico. Domina as tendências materiais. Há um domínio das tendências materiais. Canaliza tais energias para a cabeça. Canaliza. Vai perder tempo com isso? A Terra vai consumir tudo. Vamos trabalhar nas boas ações, na prática do bem. E aí, Amélia Rodrigues continua. Serão incompreendidos e criticados, padecendo acirrados embates que lhes moverão aqueles a que não se submeteram, no entanto, não lhes temendo nem lhes desejando servir, alcançando a meta, o divino final da felicidade. A mim, que os acompanharei sempre na solidão e nos sofrimentos que vocês carpirem. Jesus que fala. Ele está falando aqui. Ele está falando... Vou reler, porque é muito importante. As pessoas que agem assim... nossa, mas... Ela tem tanta coisa para fazer, mas vai cuidar de pobre. Pensa que vai fazer tudo. Serão incompreendidas, padecendo acirrados embates, que lhes moverão aqueles a quem não se submetam. No entanto, não lhes temendo, nem lhes desejando servir, alcançando a meta, o divino fanal da fidelidade a mim, a ele, Jesus, que os acompanharei sempre na solidão e até nos sofrimentos que vocês passarem. E não é com ele que temos que contar? Não é ele que é o que está logo no título aqui, o condutor de tudo? É ele. E eu fico sempre analisando as coisas. Sempre dá, dói aqui, dói lá, sempre dá tempo de preparar aula para todos os alunos do educandário, 12 salas
cada uma sala com dificuldade, preparar. Dá tempo. Estou introduzindo a matemática, porque agora não sabe matemática, porque não tem mais o celular. Introduzindo a matemática. O que mais? Vão brincar, vão na quadra, vão na fanfarra, vai amanhã o homem cortar o cabelo com 4 aprendizes. Gente, nós vamos conseguindo, nós vamos conseguindo. Então, por quê? Porque Jesus está vendo o trabalho de cada pessoa. Aí, Amélia fala, havia nas palavras de Jesus uma segura diretriz para os servidores do Evangelho em todos os tempos. Quer dizer, quem lê o Evangelho, nós estudamos sexta-feira. Bem-aventurados, mansos e pacíficos. Quem estuda vai estar aqui, servindo o Evangelho, entendendo e tentando resolver toda a problemática da casa, do trabalho, das instituições, de acordo com a fala de Jesus, que não é difícil, mas precisamos agir. Como Pedro, reconfortado, voltasse à questão dos que se levantariam, possivelmente como chefes e condutores do futuro, o Senhor elucidou. Porque o Pedro, Simão Pedro, ele estava com medo que o pessoal do Sinédrio, que era suntuosíssimo, e Anás, Caifás, ou aquelas roupas, aquelas coisas. Então, ele pensava assim, ai, meu Deus, mas esse pessoal aí vai chefiar tudo no futuro e não vão fazer a caridade que Jesus quer. Entende? E ele, então, está pensando e chegou a falar para Jesus. Como Pedro, reconfortado, volvesse a questão dos que se levantariam e seriam como chefes e condutores no mundo, no futuro, Jesus esclareceu. Olha o que Jesus disse. Os que mais me amarem serão naturalmente os que seguirão à frente. Quando estamos estudando, gosto de lembrar, não se trata de religião católica, espírita, protestante, umbandista, será. Trata-se de cristão. Cristão. Então, veja bem. Os que mais me amarem serão naturalmente os que seguirão à frente, porque estarão dotados da mais alta abnegação e força, eleitos pelos espíritos de solidariedade, de renúncia, exemplos vivos e inderrogáveis da caridade. Se espírita não fizer caridade, não é espírita. Como diz o José Raul Teixeira, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Que não é fácil. Não é fácil. Você se cobra toda hora. Se cobra toda hora. Dona Mondelez, aqui no Flor de Lis tem uma mulher pedindo remédio, 2 vidros para uma criança, todo mês a senhora dá, porque ela tem um problema de cabeça. Tá. 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses.
Ligou. Escuta, subiu muito? Um pouquinho. Ah, você me ajuda aí. Tá bom, entrega 2. Tem como fugir? Não tem. Liga Jaú, Bauru, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que, 50, 100. Trabalho nós temos também. Então, vocês vão vendo aqui o que Jesus falou. Vamos em frente. Os que mais me amarem serão os que irão na frente. Os que não amarem vão cruzar o braço, vão ficar no sofá, vão assistir televisão, vai fazer não sei o quê, entendeu? Menos fazer a caridade. Nunca vai achar um momento para fazer a caridade. Só que, meus amores, a cobrança vai chegar lá para frente. Vamos em frente. Então, Jesus falou isso daí. Muitos homens ambicionarão o poder espiritual mediante as tenazes mudanças. Jesus falando. Perdendo-se a si mesmos e aos que se lhes submeteram na cegueira que os dominava. Gente, às vezes o indivíduo vem com um dom precioso, vai curar, vai fazer, vai acontecer. Quando começa a perceber que isso dá certo, adivinha? Rende-se as más paixões e começam a cobrar. Lembra de João de Deus? Vinha gente do exterior, ele conseguia mesmo. E depois o quê? Ele sumia com crianças que eram mandadas para o exterior. Até uma hora a gente vai conversar disso que eu não sabia. Que quando uma criança quando ela sofre uma irritação, um medo, um horror, uma tristeza, eles aproveitam na hora, tiram o sangue dela o máximo e injeta num velho. Ele rejuvenesce e a criança morre. Existe. Existe essa fatalidade. Entende? Mas João de Deus, dinheiro escondido no sótão, armas escondidas no sótão, dinheiro, ele dominava a região, a cidade dele, hotel dele, isso dele. Então tá aqui. Muitos homens ambicionarão o poder espiritual. Ele vem mediante as tenazes mundanas, perdendo-se a si mesmo e aos que lhe submeteram na cegueira que os dominava. Mas não foi só João de Deus. Existia um senhor da região do Nordeste que recebia o Dr. Fritz, e ele fazia cirurgias espirituais e dava um resultado. Cobrava. Ficava no hotel 5 estrelas, vinha de avião, voltava de avião, ficou. O que aconteceu? Um dia, ele precisava pagar o seu chacareiro lá, o moço do sítio, e não quis pagar. Ou ele arrancou da peixeira e matou o cara. Porque tem que ter mortes difíceis também, limpar o planeta. Um outro de Palmelo era maravilhoso, cobrava, começou a ficar rico. Foi um dia pescar no rio, apareceu um enxame de abelha, não sei de onde, crivaram de picadas, morreu dentro do bote. Então, se fazia tanta coisa,
por que que a espiritualidade não acudiu? Porque tem que passar por isso. Nós não vamos ficar isento do mal que fizermos e do bem que deixarmos de fazer. Não vamos. E aí, Jesus continua assim. Os discípulos, somos todos nós, hein? Sinceros, distinguem-lo-ão, não tombando nas redes e tramas que urdirão os astutos, exceto ou se deixarem também consumir fora da prece e longe da vigilância. Então, aí vem aquela fala: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Porque não é possível que você receba um abraço, que você receba um carinho de uma flor, tudo bem, mas cobrar sistematicamente, não. Não e não. Não existe, tá? E aí, ele diz assim, a necessidade de orar e vigiar. Não? E aí, Simão Pedro fala para ele, mas como identificar essas pessoas se serão semelhantes ao ideal abraçador aos que estarão assinalados pela autenticidade e não é verdade? Como que eu vou saber? Eu não vou saber quem é bom e quem não é bom. Porque ele lidava com um monte de gente. Precisava de muitos voluntários. Aí Jesus olhou as ondulações montanhosas do outro lado do lago e arrematou. Ao que Jesus vai dar de lição agora. É natural que todo aquele que se movimenta no vale ou na planície ambicione galgar um monte. Muito justo que invista os mais fortes impulsos para chegar ao acume da montanha, a fim de deslumbrar-se com a visão esplendorosa, ganhando a imensidade aos seus pés. Dignos de apoio são todos os nobres tentames para conseguir, sim, sendo credor de ajuda para chegar ao que se quer atender. Por esse afã, por essa vontade, todos devem se esforçar, porque a destinação da vida é a felicidade. Gravar bem. O homem nasceu para ser feliz. Mas o Rodrigo vai ser feliz com câncer? Vai. Porque tem esperança, porque tem as quimioterapias, porque tem isso, tem aquilo. Ah, mas uma pessoa, o marido larga dela com os filhos, será que ela consegue dar esperança para a mulher dela? Sim. Ele leva a vida dele, vamos arrumar um serviço para ela, coloca os filhos nas escolas, nas ONG aí que a gente tem, ela trabalha o dia inteiro, de noite vai dormir com os filhos. Ela não vai ser feliz? Claro que vai. Então não é essa coisa, ai, largou da mulher, agora pode descontar, eu vou descontar, já arruma outro marido. Não é felicidade, isso não é felicidade. Então, o homem tem uma palestra do Haroldo Dutra sobre isso. O homem nasceu para ser feliz.
em todas as condições da sua vida. Em todas. E aí Jesus disse: não obstante quem, alcançando o ápice da subida, se engolfe no entusiasmo, deixando-se vencer pela soberba, e sonhe tornar-se o dono da montanha, procurando impedir a chegada dos outros. Claro que está que não serve à verdade, senão a si mesmo. Sim, você tem uma amiga, vamos estudar, passa no concurso, no vestibular, alguma coisa, a outra não passa. Ai, que bom, eu já passei, você se vira. Não, vamos, aonde você errou, vamos acertar, vamos estar junto, ajuda a companheira passa, muito bonito. Não é você querer ser o dono da montanha, você querer ser o dono do educandário, você querer ser o dono das coisas. Não. Vamos dividir as responsabilidades, vamos dialogar, vamos pedir. E aí, Jesus disse assim: equivoca-se e agride a criatura que, quando passa, ela se sente bem, ou chegou no cume, no alto da montanha, ninguém mais vai subir, só é minha. Equivoca-se e agride, teme e ameaça os que seguem na retaguarda, porém, vitimado em si mesmo, olha só, tombará no torvelinho das ilusões acalentadas. Vai cair. Para despertar na horizontalidade do túmulo, mais tarde, sofrida e infeliz. Porque aí vem tudo que você fez, o bem que deixou de fazer, tudo nós vamos prestar conta. Temos falado muito isso daí. Não é brincadeira, não é. Você, é que ela fala, a cada um segundo suas obras. Você vai estar em excelentes companhias a partir do momento que você amar, instruir e caridade. Não fez isso? Não adianta. Não fez isso? Não adianta. É sério. É seríssimo. A busca disso. E aí, Jesus fala: equivoca-se e agride, teme e ameaça os que seguem na retaguarda. Porém, vitimado em si mesmo, tombará, cairá, para despertar na horizontalidade, não na verticalidade, que é a condição espiritual melhorada. Que lindo, não? A montanha do bem, Jesus falando, quando conquistada, continua do Pai Criador para a felicidade de todos os que marcham estrada acima, na ingerente, na vontade, na luta de ascensão. Não é de ninguém, é de todos. As mesmas coisas conosco. Olha, é difícil. Eu sempre cito o educandário porque é onde a gente está bastante, né? Mas as igrejas, ela não é do padre. A Capela Sistina não é do Papa. É de um todo, gente. O SOS Educandário não é da Valdelez. Não. É de um todo. 16 funcionários maravilhosos.
Ah, todos, pelo bem, pelo bem, pelo bem. É isso que ele fala. A montanha do bem, quando conquistada, continua de Deus, para a felicidade de todos os que marcham estrada acima, na ingente luta de subir, de subir, de subir. Simão Pedro começa a chorar com as falas de Jesus, preocupado de como que ele está fazendo a caridade. E depois, Jesus, silenciando, distendeu o olhar pela noite agradável e fresca, enquanto o mar, varrido por ventos brandos, prosseguiria na sua cantilena, arrebentando ondas nas areias úmidas. O que precisamos desta lição, que foi maravilhosa, é lembrar que o condutor autêntico de nossas vidas é Jesus, é Ele. E não vamos titubear nos ensinamentos da Boa Nova, do Evangelho, o que Ele pede, o que Ele recomenda. E as nossas atitudes devem ser de acordo com o Evangelho. Nos lares, no trabalho, na rua, nos templos, em todos os locais. Porque o nosso condutor é Ele, é Jesus. Graças a Deus. Vamos orar. Que lindo, que bênção. Interessante que todos os palestrantes estão focados em Jesus, estão focados porque há uma necessidade agora imperdível de caminhar junto do Pai. É necessário. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o companheiro de todas as horas, espíritos protetores de todos da nossa família espiritual, benfeitores espirituais amados. Oh, Jesus, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Vida esta concedida para esse trabalho que estamos fazendo. Obrigado. Obrigado pela família que formamos, o lar, o trabalho, as pessoas com as quais convivemos em nossa casa, na rua, nos trabalhos, no ganha-pão. Obrigado por tudo. Ah, mas eu não gosto da fulana. Não vai pensar mais assim. Vai amar, vai amar. Obrigado por tudo. E desta forma, enquanto oramos, peça a seu anjo da guarda orientações necessárias para prosseguir mais feliz, mais contente. Peça, peça e peça. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos
companheiros nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Reprime as nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma e fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor todas as provas que aprouver a Deus enviar. Que tenhamos a excelência da noite e que tenhamos a bênção da semana. O meu carinho, o meu amor. E eu sempre digo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fiquem com Deus.